Vamos lá para mais uma noite de estudos, que a força poderosa de Deus, dos sagrados orixás, de Jesus, possa nos sustentar durante todo este estudo, para que ele seja luminoso e proveitoso a cada um de nós, né? Lembrando que toda quarta-feira estamos aqui no Desenvolvimento Mediúnico, na comunidade umbandista Caminhos da Paz em Olorum. Quem quiser fazer parte do Desenvolvimento Mediúnico é só nos procurar. Nós estamos na rua Nicola Sabatino, número 86, Teotônio Vilela. Todos podem estar se achegando em nosso desenvolvimento mediúnico. Não existe um pré-requisito. Claro, né? Ser médium já é um requisito. Mas não só isso, né? A Umbanda, ela tem o dever de acolher a todos. Então, se você não é médium ostensivo, médium de incorporação, como assim a gente chama, mas às vezes você é médium de psicografia, e aqui nós temos um desenvolvimento de psicografia. Às vezes você é um médium intuitivo, um médium vidente, e aqui você vai ser amparado da melhor forma, a aprender a lidar com suas faculdades mediúnicas e ser encaminhado ao trabalho devido. Aqui nessa casa nós não temos apenas atendimentos ao público no sentido tradicional de Umbanda, né? Que é aquele atendimento que você passa com os guias. Nós temos outros trabalhos espirituais, temos trabalhos de terça a sexta, cada dia é um trabalho específico, e todos aqueles que queiram trabalhar no bem e para o bem, essa casa está aberta. E o nosso desenvolvimento mediúnico, ele se divide em duas partes. Primeiro, o desenvolvimento mediúnico e agora o estudo, que é de suma importância. Semana passada, na verdade não semana passada, né? Na última aula, nós estávamos conversando sobre a diferença dos médiums, né? Embora os médiums, vamos falar nesse instante de médium de incorporação. E a gente já explicou porque a gente fala incorporação, né? Porque é mais do que uma psicofonia. Lembrando que a psicofonia é a mediunidade que passa a mensagem através da palavra, né? Através do nosso sistema fonético, né? Através do chakra laríngeo. E o guia vai lá, ativa o nosso chakra coronário com todo um sistema mediúnico e também ativa o nosso chakra laríngeo. E assim temos o processo psicofônico. Mas em Umbanda nós temos algo mais complexo, não é? Afinal, os nossos guias dançam, fumam, bebem. Quando eu falo fumam e bebem, eu já expliquei isso, mas sempre vou explicar. Não por questão de vício, mas por questão de trabalho magístico. Tanto é que eles não enchem a cara, né? Pelo menos nesta casa não. E, né, eu creio que não se deveria encher a casa em casa nenhuma. Mas não fica aqui a criticar ninguém. Cabe cada um com seu sistema, né? Cada um com seu sistema, cada um com seus problemas, não é verdade? Mas nesta casa, os nossos guias, geralmente, eles molham a boca, né? Para manipular a energia alcoólica. E geralmente eles já dão uma baforada para soltar aquela energia libertadora, purificadora, higienizadora. Mas enfim, a questão é que dentro da Umbanda, os nossos guias se comportam como se tivessem tomado literalmente o nosso corpo, como se nós tivéssemos saídos do nosso corpo, como se nosso espírito saísse do corpo e eles entrassem. Que, na verdade, não é assim que funciona, né? Nós não saímos literalmente do nosso corpo, né? Existe, sim, um afastamento, às vezes um pouco maior, às vezes um pouco menor. Tem médiuns que conseguem se deslocar, né? Quase que completo do seu corpo físico, só sobrando o cordão prateado. O que é esse cordão prateado? O cordão prateado é como se ele fosse um cordão umbilical, né, que liga a mãe ao seu filho. Mas, ao invés de ligarmos agora a nossa mãe, que nós já estamos com esse cordão mais denso, cortado, né, porque ligados a ela estamos sempre, nós estamos ligados com esse cordão ao nosso corpo
físico, né? Mas é só para a gente ter uma ideia de como funciona a nossa ligação com o corpo físico, como o nosso perispírito se liga ao nosso corpo físico. Então, se eu sou um espírito, né? Se eu sou um espírito e eu estou vendo 3 médiums no processo de incorporação, no processo de transe mediúnico, sou um espírito, tem 3 médiums na minha frente, eu estou observando o transe mediúnico. No primeiro, que ele é totalmente consciente, eu vou perceber que ele tem um deslocamento muito sucinto. É um deslocamento assim quase nulo. No segundo médium, um médium semimecânico, né, semiconsciente, esse deslocamento ele é maior. Né? Então você percebe que o perispírito do médium ele se desdobra um pouquinho mais. E nós temos o médium inconsciente, aonde o desdobramento é total. Então ele se desdobra literalmente, só sobrando a ligação do cordão prateado com o corpo físico. Né? Então se eu sou o espírito observando esses 3 médiums, é mais ou menos assim que eu enxergo. Tá? Claro que isso aqui é muito raso. Né? Essas comparações são muito rasas. Tem questões dos espíritos que a gente não consegue, que o próprio plano espiritual não consegue passar de forma literal, porque é a linguagem do espírito, e a linguagem do espírito escapa à linguagem das formas, né? Então isso é apenas uma comparação chula, só para que a gente entenda o mecanismo da mediunidade, né? Então, nós aí já começamos a dizer que temos 3 tipos de mediunidade, no seu sentido consciente, semiconsciente e inconsciente, porque mediunidade existe, né, em uma variação quase que infinita. Lembrando que mediunidade é você ser intermédium de algo, não é? Mas porque existe na sua parte mais ostensiva, em especial na incorporação, na psicofonia, na psicografia, por que existe esse 3 tipos de mediunidade? A consciente, a semiconsciente e a inconsciente. Isso vai variar de acordo com o organismo do médium. Sim, de acordo com o organismo do médium. No último estudo, nós já falamos que a mediunidade ela está ligada não apenas ao nosso espírito, à nossa psique, mas ela está ligada também ao organismo físico e perispiritual, que aí se fundem, não é? Então, existe também toda uma questão orgânica. Então, o médium de incorporação inconsciente não tem o mesmo organismo do médium semiconsciente e consciente. O organismo difere, o seu sistema cerebral difere. Lembrando que não é o organismo, não é a matéria física propriamente dita que dita essa regra. Ficou um pouco redundante? Não deu para entender, né? Não é a matéria física que vai ditar literalmente se você vai ser um médium consciente, inconsciente, semiconsciente. Ela é uma consequência. Uma consequência do quê? Do perispírito. Lembra que na última aula eu falei que nós temos mania de achar que tudo se inicia no plano físico para ir para o plano espiritual. E não é assim que funciona. Se inicia do plano espiritual para o plano físico. Então lá, quando a gente se programa para reencarnar, nós já estamos preparando as nossas faculdades mediúnicas para a próxima encarnação. E assim, nós precisamos ir um pouco mais a fundo nisso, não é? André Luiz, nós vamos estudar o livro Mecanismo da Mediunidade mais para frente, porque ele é muito complexo. Porque a mediunidade, ela vem sendo desenvolvida em nosso espírito desde que nós somos, né, uma centelha divina. Então, não é assim. A mediunidade ela não surge assim, pá, agora você é médium. Ela vai sendo
desenvolvida. E a cada encarnação, ela vai tomando uma proporção. Então, nós temos que entender que se hoje nós somos médiums de incorporação, essa mediunidade, ela já teve uma evolução ao longo dos séculos. E também uma graduação, e também, muitas vezes, uma paralisação. Porque às vezes a gente precisa parar com um certo mecanismo mediúnico para desenvolver outros. Como muitas vezes nós reencarnamos como artistas plásticos. E aí a gente desenvolveu a arte plástica em nosso espírito. Desenvolvemos. Quando a gente chega no auge da arte, nós precisamos ir agora para a matemática. E aí você desenvolve a matemática. E assim sucessivamente. Por quê? Para que a gente se torne espíritos puros, nós temos que ter ciência. De todas as ciências, né? É bem assim, nós temos que desenvolver em nós todas as artes, todos os conhecimentos e a moral. Porque não basta você ter uma moral elevada para você se transformar em um espírito puro. Você também precisa desenvolver em si todo o seu intelecto, em todos os sentidos da vida. Seja na química, seja na humana, seja na exatas. Vamos resumir assim. Então, mas por que eu estou indo tão longe? Para a gente entender que em mediunidade acontece a mesma coisa. A gente vai desenvolvendo as nossas faculdades mediúnicas na sua totalidade. E aí vai de acordo com a nossa evolução, com a nossa caminhada. Por isso que nenhum médium é igual ao outro. Afinal, nós não estamos na mesma caminhada. Cada um está num grau evolutivo, cada um está num degrau. E nós precisamos entender isso, não é? Então, e também, cada encarnação vai exigir um tipo de mediunidade diante do trabalho que precisamos desenvolver naquela encarnação. Então, o médium totalmente inconsciente, que é raro, vamos lembrar que a mediunidade inconsciente, ela é rara. Todos os médiums, não vou dizer todos porque todos é muita coisa, mas 90% dos médiums, e eu também já tive esse pensamento, gostariam de ser inconscientes. Ah, é fácil, né? Você vai lá, aperta um botãozinho, você desliga, o guia trabalha, quando ele terminar você volta e ponto. É muito fácil. Mas, em Umbanda, isso é muito raro. Na verdade, os médiuns inconscientes, na totalidade, né, de diversidades mediúnicas, seja no espiritismo, seja na igreja católica, seja nos nossos irmãos evangélicos. Por que eu falo isso? Porque a mediunidade ela não tem religião, ela só varia os nomes, né? Na igreja católica e evangélica geralmente é o dom, né? O dom do Espírito Santo. Os nossos irmãos kardecistas têm o mesmo nome que o nosso, mediunidade, e assim vai, né? Tem os oráculos, né, da Grécia, não deixavam de ser médiuns. Então, nessa diversidade religiosa, onde a mediunidade existe, é muito raro encontrarmos também médiuns inconscientes, tá? E também médiuns totalmente conscientes é muito raro, porque às vezes a gente pode até achar que somos médiuns totalmente conscientes, porque a gente estamos ali com o guia, mas nós temos ciência do que está acontecendo, nós sabemos o que está acontecendo, estamos vendo e ouvindo. Mas é natural que depois que você desincorpora, depois que o guia se desliga do seu campo mediúnico, muitas vezes normal você não se lembrar de tudo, dos seus pormenores. É como se a gente tivesse voltado de um sonho, que é onde fica meio debreado, assim. Por isso que o papel do Cambone é escrever tudo que o guia passa. Porque por mais que você
saiba que o médium que está ali é semiconsciente ou é consciente, pode se passar alguma coisa e o próprio médium não lembrar. Isso é natural. Mas, como eu falei, os extremos são muito difíceis, tá? Se você ser um médium totalmente consciente, é muito raro. Que é o médium intuitivo, né? Geralmente, as mensagens deles não são assim... quase não tem a característica do guia. Tem mais a característica do médium. O que não quer dizer que ele não está ali sendo amparado por um guia. Afinal, gente, de ordinário somos dirigidos pelos espíritos, tá? Até aquelas pessoas que estão escrevendo um livro, digitando uma matéria, né? Na sua vida ali social, ali na sua vida profissional, estão sendo inspirados o tempo todo pelos guias. Quantos compositores de música são inspirados? Quantos artistas são inspirados? Isso também não é mediunidade? É mediunidade. E às vezes você nem se apercebe, né? Você nem se apercebe deste mecanismo. Às vezes você está procurando um emprego, né? E de repente você está andando pela rua. Aí você escuta uma voz assim no seu subconsciente. Vira aqui. E você vira. Ele tem uma placa de emprego, você consegue um emprego, acabou. Será que não tem um espírito ali te guiando? Então, de ordinário, somos dirigidos pelos espíritos. Eles estão ali o tempo todo. Kardec já diz isso, os espíritos já esclarecem isso a Kardec. Então, é preciso não se perder quando a gente fala de mediunidade dentro da Umbanda. Por que eu digo se perder? Porque a gente cria ideias assim que não condizem com a verdade. Por exemplo, eu não vou passar com esse médium porque ele é consciente. Não sei se ele está sendo amparado pelo guia. Gente, não é uma verdade. Eu não vou passar com o médium semiconsciente porque ele vai escutar os meus problemas e aí eu não quero que ele saiba dos meus problemas. Eu prefiro passar com um médium inconsciente porque aí é um segredo entre eu e o guia. Gente, isso é uma realidade de Umbanda. Tem pessoas que pensam assim. Tem pessoas que pensam assim. E essas pessoas que pensam assim, falta ali também o estudo. Porque se nós médiums umbandistas temos que estudar, o consulente também precisa. Por isso que nós também temos palestras aqui antes, né, das nossas consultas, para esclarecer também o público, para que eles possam ter consciência de como é realizado todo aquele trabalho, para que não fique assim, caindo na ignorância. E nós, médiuns, também nos conscientizarmos, e não temos vergonha de sermos médiuns semiconscientes. Não vou dizer semiconscientes, porque é muito raro consciente, tá? A gente sabe disso. No início, às vezes, a gente até tem toda a lembrança, mas depois de um tempo que você está desenvolvido, depois que você começa a dar consulta, você vai ver que isso se perde. É natural, né? Ou, às vezes, no início, você tem uns picos de inconsciência, né? Parece que ser tomado assim, parece que é uma coisa doida, e depois acaba ficando mais natural essas incorporações, não é? Por quê? Porque, como eu expliquei, há um abalo na hora da conexão do guia conosco, né? Porque às vezes a gente não está na mesma sintonia. Mas depois de você incorporar muitas e muitas vezes o mesmo guia, esse abalo já não existe mais. E a gente depois estranha, fala, nossa, né? Será que não está tão forte assim a conexão? Porque para nós, conexão forte é quando você sacoleja, né? Se sacolejou bastante, a conexão está forte. Não é assim. Esse sacolejo, na verdade, ele quer dizer que há algo errado. Que a nossa conexão não está tão assim grande. Claro que não vamos generalizar. Como nós falamos, a mediunidade ela está ligada ao nosso corpo físico. E cada organismo é um organismo, cada perispírito é um perispírito, porque é o perispírito que dá esse mecanismo mediúnico ao corpo. Como eu falei, não é a matéria em si que dita, mas é o perispírito que dá forma à matéria. E é no perispírito que está ligado à mediunidade. E o perispírito é o quê?
o corpo semimaterial, é o corpo do espírito. Porque o espírito mesmo não tem forma física, não é matéria, é um outro elemento que nos escapa a ideia. Né? Os próprios espíritos, para Kardec, não define literalmente como é o espírito. Eles dizem que é uma chama rubra, né? Mas enfim, vamos nos conscientizar disso. E quero lembrar de Zélio Fernandino de Moraes, o fundador da Umbanda. O Zélio, ele era médium semiconsciente. Tanto é que quando ele conta, quando ele incorpora a primeira vez o Caboclo das Sete Encruzilhadas, ele fala desse jeito. Estava sentado na mesa com homens de cabeça branca. De repente, eu levantei e comecei a falar. E de repente, eu levantei, saí para fora e fui buscar uma flor. Você está entendendo que ele tinha consciência de que ele levantou, ele falou, que ele fez, mas ele não teve controle. Ele virou o quê? Um marionete. É assim que somos, marionetes. Né? E quando eu falo marionete, às vezes pode soar um pouco mal, né? Porque a gente às vezes fala, você é marionete de fulano, né? Parece que é uma coisa ruim. Mas ser marionete dos guias espirituais é uma bênção divina, né? Quero ser mesmo, quero ser conduzida por esses guias de luz. Então, vamos lá. Quando você nasce médium inconsciente, você tem um trabalho específico. Vamos falar desses médiums inconscientes, que são raros, tá? Porque eu vou dizer uma coisa, muitos médiums de Umbanda, e isso aqui eu desintoxico muitos médiums dessa casa, e espero que as casas umbandistas desintoxiquem seus médiums também. Aqui eu desintoxico, viu? Sobre essa questão, no sentido de um médium, muitas vezes, mentir, dizer que ele é médium inconsciente, para que ele tenha um respaldo. Para que as pessoas não olhem para ele assim, eu não quero passar com esse médium. Tem um monte de médium aí que fala que é inconsciente. Por causa disso. Não certo. Por isso que eu gosto de lembrar do Zélio Fernandino de Moraes, que é o fundador da Umbanda. Porque ele era semiconsciente, as filhas dele são médium inconsciente, o bisneto dele, a neta e o bisneto dele são médium semiconsciente. A casa tem lá 100 lá na fumaça de anos, e todo mundo, a maioria ali, tudo semiconsciente. E tudo bem, faz o bem para todo mundo, realiza bênçãos de libertação, de amparo. Então você que está assistindo esse vídeo e é médium semiconsciente, ou até mesmo consciente, agradeça. Somos mecanismos e instrumentos de luz. Não importa, nós precisamos, não importa o elemento que vamos ter para cultivar o nosso jardim. O importante é cultivar o jardim. Não importa se é uma enxada, se é uma colherzinha, se é uma pá, não importa. Não importa. Porque às vezes você é um médium totalmente inconsciente e ao invés de cultivar este jardim com essa enxada tão maravilhosa que é, entre aspas, a mediunidade inconsciente, você acaba, ao invés de plantar o jardim, dando uma machadada na cabeça de alguém, né? Porque eu conheço eu conheço médiums de uma mediunidade incrível. Incrível. Sabe? Inconsciente, que faz, né, maravilhas físicas, mas que são totalmente desequilibrados e realizam mal. Adianta alguma coisa? Né? Porque, infelizmente, rola um jogo de ego. E é importante a gente falar sobre isso, porque a mediunidade também precisa ter o cunho moral, precisa ter uma moral elevada, porque a mediunidade ela é neutra, mas ela vai ser conduzida ao bem, ao mal, depende da moral de quem está utilizando ela, não é? Então vamos nos desintoxicar do sentido de, eu preciso ser médium inconsciente. Mas vamos supor que somos médium inconscientes e reencarnamos com essa mediunidade. Por que eu nasço com essa mediunidade? Geralmente, o médium inconsciente, o médium mecânico, né? Ele tem esse desdobramento quase que total.
só sobrando o quê? O cordão prateado de ligação. Então, o espírito que vai se comunicar com ele tem mais liberdade de ação. Liberdade de ação. Então, é um médium que ele vai ter muitas vezes, e isso não é regra, ele vai ter uma mensagem muitas vezes mais limpa, uma escrita mais limpa, não é? E ele vai ter mecanismos mais... Eu não quero errar com as palavras, eu tô igual aos espíritos, às vezes não acho palavras para explicar certos mecanismos, mas muitas vezes ele vai ter mais recursos ali para realizar aquela tarefa, aquele trabalho, não é? Geralmente, médiuns de cura que incorporam guias espirituais de cura têm mais esse mecanismo inconsciente. Não estou generalizando, mas muitos possuem, porque geralmente, principalmente, aqueles médiuns que abrem os pacientes, né? Não que isso hoje seja recorrente, né? Não sei nem se existe mais, não é? Isso está ficando cada vez mais raro. Por quê? Porque a mediunidade inconsciente, ela vai acabar, creio eu, né? E alguns guias dizem que ela vai acabar sendo quase que nula, como já é quase nula no nosso planeta. Porque a mediunidade de hoje, ela é mais participativa. Por que eu digo mais? Mediunidade é sempre participativa. O médium, mesmo inconsciente, ele tem participação na incorporação, no trabalho mediúnico, na psicografia. Ele tem, né, essa participação. Por quê? Porque nós somos o computador. Então, os guias vão se utilizar dos mecanismos mentais que possuímos. E isso vai independer se somos médiuns conscientes, semiconscientes e inconscientes. Os guias, eles costumam se utilizar dos nossos mecanismos mentais. Mas isso também não é uma regra. Os espíritos conseguem sim burlar esse sistema. Por exemplo, o meu espírito não tem conhecimento nenhum matemático. Nem de outra encarnação, nem dessa. Os espíritos conseguem sim burlar, né, essa minha deficiência, supri-la e de repente fazer um cálculo matemático do qual eu não tenho consciência alguma. Eles conseguem. Só que eles vão ter que dobrar a energia deles. Eles vão ter que fazer algo quase que material, no sentido de materializar mesmo. Sabe aqueles espíritos que materializam-se? Porque existe um trabalho chamado trabalho de materialização dos espíritos. São médiuns que têm uma energia de materialização, eles se concentram, geralmente eles se desdobram, geralmente um médium de efeito físico, o que realmente, né, vai fazer com que o espírito apareça assim, e a gente consegue segurar, você consegue, por um momento ali, eles fazem inclusive cirurgia, né, criam flores na hora, é algo incrível. Mas dá um trabalho para os espíritos assim, é um trabalho quase que material para eles, né? E, geralmente esse médium, ele sai do corpo, porque é o perispírito dele que vai ser revestido, né? Pelo todo o mecanismo ali dos espíritos, e geralmente o espírito comunicante vai ser revestido de todo esse ectoplasma, desse perispírito. É muito complexo. E por que eu estou explicando isso? Quando o espírito vai se utilizar de um médium que não tem o recurso intelectual que ele precisa, ele vai ter que fazer quase esse esforço de materialização. Então, para eles, muitas vezes, é um esforço quase hérculeo, e que eles preferem se utilizar do médium que vai facilitar. Não somos assim? Se você está na sua empresa e você tem lá 2 sistemas, um que vai facilitar a sua vida, outro que vai dificultar, qual que você vai escolher? O que vai facilitar a vida. E nós hoje somos médiums
participativos, no sentido de também estar ali trabalhando diante daquela mediunidade. E isso é importante, sabe por quê? Porque a gente aprende muito com os guias. A gente aprende, às vezes os guias falam umas coisas assim para os consulentes que eu fico pasma e eu aprendo muito. Outro dia, a Sam e a Tainara falaram assim, Bela, mas você nunca se consulta com seus guias, né? Você nunca leva paz, ninguém te dá paz, você não leva nenhuma consulta. Não preciso, sabe por quê? Eu aprendo tanto com meus guias e eu vejo tantos problemas, gente, eu vejo tantos problemas na minha frente, junto com os guias, que eu falo, meu Deus, não posso reclamar. Então, a mediunidade semiconsciente, ela é incrível, E aí, acontece algo muito interessante, porque como eu falei lá, o médium semiconsciente, ele não lembra de tudo, mas quando eu preciso aprender algo, os meus guias deixam eu lembrar, de ponta a ponta, do que aconteceu, para que aquilo sirva também para o meu crescimento pessoal. Isso é incrível, isso não tem preço. E nós que já somos médiums já desenvolvidos, que temos a certeza da incorporação, porque assim, gente, tem gente que fica com medo, mas como eu vou saber se sou eu, como eu vou saber se é o guia, que é uma outra questão complexa e natural. E digo mais, se você já está preocupado com isso, se você está preocupado em saber se é você, se é o guia, já é uma bênção, que é sinal que você não quer fingir, você não precisa de aplauso, porque aqui não é palco, não é verdade? Aqui é um templo de Deus. Você quer palco? Vai lá fazer teatro, fazer um balé, né? Fazer algo que as pessoas te aplaudem. Mas aqui não é. Então, nós temos que ter essa consciência. E se a gente já tem essa consciência de, meu Deus, eu preciso me preocupar, se sou eu, se é o guia, já é uma bênção, porque é sinal que você quer estar de acordo com a verdade. Mas, entra outra questão. Nós estamos aqui numa quarta-feira, à noite, todo mundo já passou por desenvolvimento, já incorporou o baiano, agora a gente está aqui estudando. Todo mundo já trabalhou hoje, já cuidou da casa, já cuidou de filhos, já fez, sabe, todas as suas tarefas. Está todo mundo aqui cansado. A Dana já quase fechando os olhinhos, não é? O Cristiano também, não é? Mas, o que eu quero dizer com isso? Se você está aqui, ou se você está do outro lado estudando, é porque você quer angariar conhecimento. Se a gente está em busca do conhecimento, se a gente está aqui em busca de Deus através dos guias, dos orixás, é sinal que nós não estamos aqui para brincar. Ninguém está aqui para brincar de mediunidade. Então, se você começa a ter medo, se você começa a ali dançar, é o guia. É você? Você está com algum problema mental, ô Elzinha? Não tá, né? Tá luminosa, não tá? Então, você trabalhou até que horas, Elzinha? Até 7h15, eu acho. Aqui começa a que horas? 8. Você veio correndo, não veio? Mal conseguiu, se preparou, porque eu sei que você é responsável, você deve ter se preparado, nem que seja de manhã, né? Que nem a gente espera que tenha se preparado, em nome de Jesus, né? Mas enfim, se preparou. Você vai vir aqui sacolejar à toa, Elzinha? Não. Então se aperceba disso, não é? Ai meu Deus, será que isso sou eu? Não é você, né? É o guia. Deixa, não corte isso, não é? E os guias reforçam. A Sami falou algo, porque a Sami está um pouco mais evoluída no desenvolvimento mediúnico, tudo, então ela está incorporando já nos 2 dias, né? E aí ela falou assim, uma voz ficava assim na minha cabeça, volta! Ela estava lá incorporada, né? E aí, às vezes a mente dela vagueava, né? Vagando. E aí uma voz falava, volta para a incorporação, volta para cá. E aí ela voltava ali diante daquela imagem que o guia estava proporcionando. E era qual imagem que era? Era uma mata. Mata, era caboclo, né? E aí, né, o caboclo voltava com a imagem da mata. Para quê? Para que ela voltasse a se concentrar e não dispersasse a energia mental e fizesse a desligação, o desligamento, né, mediúnico. Então, veja a inteligência
do guia diante dela. Aí ela falou, mas isso não é da minha cabeça? Não! Claro que não! E digo mais, quando a gente está incorporado, principalmente os médiums de desenvolvimento, porque eu já não tenho mais isso, viu? Porque eu fico incorporada, eu tenho que atender 20 neguinhos, 30 neguinhos, desculpa. E quando eu falo neguinhos, gente, de forma carinhosa, tá? Porque hoje em dia a gente não pode falar nada mais, né? Que já, né? Por favor. Quando eu digo neguinho, é de forma carinhosa de atender as pessoas. Mas enfim, atendo 500 mil pessoas. A gente sabe que de quinta-feira é uma loucura. Somos poucos médiums de atendimento. Né? Inclusive, alguém que está assistindo, que já é médium desenvolvido, nós estamos precisando de médiums, tá para trabalhar, tem muito trabalho aqui, venha pra cá. Então, eu já não tenho mais isso que eu vou dizer agora. Antigamente, quando eu estava me desenvolvendo, ou que eu já estava desenvolvida, mas né, estava ali começando a atender, podia atender um, podia atender outro, só dar o passe, né? Eu conversava muito com meus guias, porque eu comecei a perceber que eles falavam comigo, assim. Eu comecei a perceber que aquelas vozes falavam comigo. E aí eu comecei a perguntar, e isso? Nossa, e isso, seu Mata Virgem? E aquilo? Tinha hora que eles falavam, eu falava pra mim, para de tanto pergunta, se concentra nas questões, né? Mas você precisa perguntar, e eles respondem. E respondem mentalmente. É aquela voz que surge. Então o médium em desenvolvimento precisa se utilizar desse recurso. Conheça o seu guia, interaja com ele, conversa com ele. E essa conversa vai fazer com que a ligação fique mais estreita, porque aí você não vai dispersar, pensando aqui, pensando ali. Você vai se concentrar ali naquele momento, e aí você vai se fundir com eles. Isso é muito importante, são recursos que nós temos, né? Então, é isso. Nós precisamos ter esta consciência de que estamos aqui para algo sério e que ninguém está aqui por brincadeira, ninguém está aqui, não é verdade? Então se entregue, o primeiro passo do desenvolvimento mediúnico é se entregar. E assim, gente, não vamos cair em ilusão, raríssimos são os médiuns inconscientes. E eles não têm este recurso maravilhoso que é aprender de forma mais plena com o guia. Pode perguntar, Terezinha. Quando eu vi a primeira vez o espírito, né? Ele estava no canto da casa onde eu trabalhava. E eu não consegui me mexer, nem falar nada. Ele veio do canto e me deu uma bronca, né? E eu fiquei assim. Paralisada, né? Igual você já tinha falado que na sua infância você ficava paralisada. O que acontece? Ele, claro, que às vezes você paralisa pelo susto, né? Pode ser um medo, você paralisou porque o medo nos paralisa. Mas, pelo que nós já conversamos, essa sua paralisação é uma questão mediúnica, né? Eles ali naquele momento envolvem seu psique. E aí seu psique com o medo ativa, né, um mecanismo no qual esse espírito consegue te paralisar. Você não fala, você não se mexe, igual no sono da morte, né? Aquele sono de Davi, né, que você tá ali semi-consciente, você não consegue voltar pro corpo. É isso que eu ia perguntar. É um mecanismo mediúnico, os espíritos, geralmente é pressão espiritual. Eu sempre tive muito isso. Eu também tive muito. Geralmente é pressão espiritual. E vou te falar uma coisa que interessante para deixar registrado e que eu poderia não, quem sou eu para dizer que eu poderia, mas eu creio que até conseguiria ser médium inconsciente e não sou. Por quê? Eu sou médium de desdobramento mediúnico. Eu me desdobro mediunicamente com muita facilidade. Muita facilidade. Saio do corpinho, vejo meu corpo ali e volto. E quando na minha infância e na minha juventude, eu tive muito mesmo. Tanto é que eu fiz tratamento espiritual para dar uma bloqueada no desdobramento mediúnico. E aí você pensa assim, se você sai do corpo com facilidade, você poderia ser inconsciente. E não sou. Quando, lá no meu início do desenvolvimento mediúnico, eu tive problemas espirituais. Eu incorporava muito aqueles espíritos zombeteiros. Aí eu quase não lembro de quase nada, minha mãe lembra de muitas coisas, do que se passou, eu tive um desenvolvimento mediúnico muito complicado. E aí eu não sei porquê, eu ficava praticamente inconsciente. Mas conforme eu fui me desenvolvendo, a semiconsciência foi sendo desenvolvida e estou muito feliz, obrigada! Aprendo muito com os guias. E digo mais, é ilusão você achar que você vai lembrar de tudo. Né? E se o outro, né, olha assim, eu não vou passar com ela, porque ela é semiconsciente, ela vai lembrar. Problema do outro.
Nós estamos aqui para trabalhar para Jesus. Não é verdade? Nós estamos aqui para trabalhar para Jesus. Se o outro não quer ser atendido, é um problema dele, tá? Então, para a gente não estender mais, vamos encerrar por aqui e nós vamos começar a desdobrar essas mediunidades, a ter mediunidades mais físicas, médiums que colocam a vela aqui, né, a vela pega fogo, médium que anda no fogo, médium que bota fogo, e nós vamos conversar sobre isso nos próximos estudos, e vamos desdobrar ainda mais, né, a consciência, o semiconsciente, o inconsciente. Aconselho, tá, vocês começarem a estudar o livro dos médiuns, é importante. E é importante lembrar, porque existe, não deveria, e também não quero criticar, mas existe, às vezes, uma rincha que não deveria existir entre a Umbanda e o kardecismo, tá? E aí, muitos umbandistas, quando veem eu mandando ler o livro dos médiuns, olha torto, tá vendo, ó? Vai estudar o kardecista, os kardecistas que nos critica, os kardecistas que mete, né, a lenha na gente. Gente, nós temos que lembrar que, antes de mais nada, o espiritismo é uma ciência, tá? É uma ciência. O espiritismo é dividido em 3 partes: ciência, filosofia e religião. Infelizmente, muitos, não estou generalizando e nem criticando, pelo amor de Deus, mas infelizmente alguns seres humanos que se tornaram kardecistas levaram o vício da religião. Qual é o vício da religião? A minha é boa e a sua é ruim, né? Trouxe até de outras encarnações, porque a gente já foi budista, a gente já foi católico, a gente já foi tudo que é religião, e a gente traz esse vício. E nós umbandistas também temos que tomar cuidado com isso, que acontece com um umbandista, tá? Porque aí um umbandista também olha torto e fala, tá vendo? Já tá buscando os kardecistas. Mas vamos lembrar que no início da Umbanda, lá, quando veio o Caboclo da Sete Encruzilhadas, Pai Antônio, eles recomendaram os estudos do Pentecausto kardecista, né? O livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns e o Evangelho segundo o Espiritismo. Porque aqui é uma ciência. Kardec, gente, ele compilou isso com muito estudo. Isso aqui é uma ciência na qual todos que entram em contato com o plano espiritual deveriam ter em mãos, porque nos esclarece sobre tantos mecanismos, nos desintoxica da ilusão. Tudo isso que a gente estuda aqui vem daqui. Vem daqui. Kardec, desde 1800 e lá vai fumaça, já nos explica isso. Kardec não, os espíritos através de Kardec, tá? Então, para os próximos estudos, eu quero, ele é grande, né? Por favor, leia tudo, mas por favor, leiam a parte que está o capítulo 19, papel do médium nas comunicações espíritas. Papel do médium nas comunicações umbandistas, vamos dizer assim, porque aí sim, né? Aqui, o nosso trabalho, aí sim, o nosso trabalho mediúnico, ele é diferente do kardecismo, isso é diferente. Mas, isso daqui nos ajuda muito para a gente compreender todos esses mecanismos. Então a gente vai miscelando, né? A gente vai miscelando a nossa realidade com todo esse estudo, que é incrível. Aquele que não se limita, voa. Gravem isso. Aquele que não se limita, voa. Então, se existe algum bandista que fica limitado, eu não vou estudar Kardec porque é ultrapassado, porque não condiz com a nossa realidade. Condiz. Se você acha isso, é porque você não estudou, tá? Ou não estudou com profundidade. Então, vocês estudem, ó, livro dos médiuns. É baratinho, você encontra isso daqui baratinho, é importante. Esse é o que tem as perguntas ou não? Perguntas e respostas? Ele é um pouco diferente do livro dos Espíritos, o livro dos Espíritos é mais pergunta e resposta. Ele é um pouco diferente, mas tem pergunta e resposta. Mas a gente vai lendo, nós vamos estudar a partir da semana que vem, nós vamos falar sobre, na verdade não sei nem se é a partir da semana que vem, porque semana que vem eu quero falar um pouco sobre esses médiums, né, que põem vela, médium que bota fogo e etc e tal. E aí a gente vai falar sobre essa questão, o porquê ocorre e se isso tem relevância na comunicação.
Porque a gente às vezes acha que a médium bom é um médium que bota fogo, né? Que pula, que vira, que roda. Né? A gente acha, né? Eu vou passar com aquele médium porque ele me atende dentro de um círculo de fogo, né? Tem umas coisas assim. Eu vou passar com aquele Exu mastiga vidro. É bem isso, né, gente? Não é bem assim que funciona, não é? Existe algo que é melhor, que é o amparo, que te desperta para a realidade do espírito, não é? Então, vamos lá, que a força poderosa de Deus nos acompanhe durante essa semana, nos fortaleça e nos inspire para o próximo estudo, tá bom? Muito equilíbrio e muita paz. Lembrando, gente, que é uma carta de perseverança, que é a estrela da paz, né? Sim. Ela parte que é quase igual a você aqui. Quase igual almoço, não, na verdade, vamos lá, tá bom. Nossa, Esperar a Jojo, tá bom? Você já terminou aí, Ju?